Paz do Senhor, pessoal, graças a Deus que hoje já é tarde, 5 horas da tarde, no sábado, estamos gravando o vídeo de adolescentes. Na descrição do vídeo vai estar aí juvenis, já tem gravado, dos jovens que ainda vou gravar, e o de adolescente, do pré-adolescente que ainda vou gravar também. Hoje eu resolvi fazer aqui fora, aqui no fundo, num lugar um pouco diferente, esse fundo diferente, para sair um pouco daquele ambiente que vocês já estão acostumados, que eu sempre estou lá. E eu quero já mandar um abraço para um pessoal aí, uns alunos meus, alunos aí do Colégio Presidente Vargas, porque Colégio Cívico Militar Presidente Vargas, sou professor lá deles de Cidadania e Civismo, e eles lá no canal se inscreveram e mandaram um alô para mim lá, o Azaf, o Gustavo Henrique, o Coronel, o Doug Fanha e o Samuel, que tem um canal de animação também lá no YouTube, aqui no YouTube, melhor dizendo. Um abraço para todos eles aí e também para os adolescentes lá de São Paulo. Eu não me lembro o nome da cidade, mas lá de São Paulo. E tem os adolescentes lá de Pernambuco também, que tem escutado e participado e inscrito no canal Juninho Espírito Santo. Um abraço para eles e você também. Se quiser mandar teu abraço, escreve ali. E nós no vídeo seguinte nós estaremos aí mandando um abraço para você, tá bom, pessoal? Já curta o vídeo, já dá um like lá, se inscreva no canal, observe os outros vídeos nossos lá também e vamos aí, tá bom? Eu tenho também um canal, não é um canal de Escola Bíblica Dominical, mas é o canal Os Fominhas em Si, você pode participar lá também, e tem o canal do meu filhinho Davi Breno do Espírito Santo, ele suas invenções. Mas vamos lá. Lição número 12, falando o que convém. O texto bíblico está em Tito, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. E o destaque está ali: use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Tito 2 e versículo número 8. Então, adolescente que está me assistindo aí, preste atenção naquilo que você fala para não ser usado contra você. Às vezes fala algumas coisas e teu amigo lá, teu amiguinho de repente fala assim: lembra que você falou para mim isso? Então toma muito cuidado para não ser usado contra você aquilo que você fala. Carta de Paulo a Tito é classificada como carta pastoral, pois foi escrita para auxiliar o jovem líder com questões relacionadas à vida da igreja que estava localizada na ilha de Creta. Pelo que sabemos, Tito era um cristão de origem grega, conduzido a Cristo por intermédio do ministério de Paulo, era um amigo querido de Paulo. O próprio apóstolo deu testemunho dele ao dizer: afirmo que é o meu companheiro de trabalho na ajuda que dou a vocês. Está escrito isso em 2 Coríntios capítulo 8, versículo de número 23. Isso demonstrando a amizade deles. E aqui está escrito o primeiro tópico assim: pregue a verdade. Na igreja de Creta haviam se infiltrado semeadores de mentira e de discórdia. Viu, pessoal? Não é só em outros lugares não que existe esse tipo de coisa aqui, de falar em mentira, plantar em discórdia. Nas igrejas também existe isso. Tanto que aqui Paulo vai falar a respeito disso. Por quê? Diz aqui que pessoas... Diz aqui, o gatinho passou ali agora, fez um barulho ali. Diz ali assim: pessoas que vieram do judaísmo, que eram revoltadas, enganavam outros com suas tolices e que atrapalhavam famílias inteiras com seus ensinamentos errados de casa em casa. Então, quando acontecia lá em Creta, de eles ensinarem a palavra de Deus, havia outros grupos semeando discórdia, ensinando mentiras, despregando aquilo que os ensinadores ensinavam. Então eram falsos mestres. Nos dias de hoje não é diferente, existem falsos mestres também que ensinam mentiras, que implantam mentiras e discórdias e divisões em muitos lugares. E aqui diz que o apóstolo revela-nos a verdadeira motivação por detrás de seus ensinos, a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Aqueles líderes, eles apenas pensavam em grana, apenas pensavam em dinheiro. Eles tinham plano, a vida deles era pautada em olhar
para dinheiro, não almas, não vidas, não ensino da palavra de Deus. Era isso que estava ocorrendo lá. E diz aqui, como se não bastasse, estavam cheios de ódio, eram rebeldes e não eram capazes de fazer nenhuma coisa boa. Não pensavam nos outros, pensavam em si próprios e apenas queriam dinheiro. Isso nós vemos nos dias de hoje também. Tem líderes que só pensam em dinheiro, tirar as gorduras da lã e gordura das ovelhas. E, infelizmente, é dessa forma que existe. E por causa de um ou outro, acabam envergonhando o Evangelho, que o Evangelho é maravilhoso, que a palavra de Deus é maravilhosa, mas por causa de um ou de outro, acabam todo mundo achando que fulano faz aquilo também, porque viram o tal lá fazer, todo mundo acha que é todo mundo igual. E não é assim, né, pessoal? Paulo diz ao jovem líder que ele não deveria aceitar passivamente o ensino dos falsos mestres. Pelo contrário, ele deveria repreendê-los duramente, a fim de torná-los sadios na fé. Diante disso, o apóstolo convoca Tito a ensinar o que está de acordo com a doutrina verdadeira. E por isso que ele explica a Tito, né? Chega um determinado momento que ele fala, ó, ensina uma vez, ensina duas, explica aí. Se caso não quiser também, não deixa para lá. Né? Importa que o nome do Senhor Jesus seja divulgado, falado, né? Mas se não querem ouvir a verdade também, vai chegar um momento que você não deve continuar. Quando a pessoa não quer, não quer. Você vai, insiste, fala, mas quando não quer, não quer. Daí você só vai orar por essas pessoas. E aqui diz, diante disso o apóstolo convoca Tito a ensinar o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Paulo entende que a melhor maneira de combater uma heresia é ensinando a verdade. O que há de comum entre a época de Tito e a nossa é a maldade das pessoas. Há pessoas gananciosas em nosso meio que só pensam em construir riquezas. É só construção, falando em construção, aqui os tijolos aqui, né? Só construção e almas nada. Dinheiro e o resto nada. Então, pessoal, vamos prestar atenção nisso daí. Tito precisa combater o fogo estranho de heresia com o fogo verdadeiro do Evangelho. Era necessário vencer a mentira pela verdade. Paulo diz que o comprometimento com o Evangelho da graça influencia no comportamento da vida inteira, independente da faixa etária. Então tem que haver um comprometimento com a palavra do Senhor, ter um compromisso com ela. Esse comprometimento leva para a vida toda. Até interessante aqui na revista, tem esse desenho aqui, ó, só Jesus salva. Olha lá, ó. Só Jesus salva. E a verdade é essa. Continuando aqui. Adolescentes, precisamos urgentemente ser bíblicos em nossa maneira de pensar e agir. Precisamos ter um compromisso com a verdade, tanto pregada quanto vivida. É preciso ter verdade nos lábios, mas também nas ações. Tem gente que fala um monte de coisa linda, maravilhosa, nossa, coisa assim, top. Você fala assim, nossa, esse tem uma palavra. E aí quando você vai ver, é só da boca para fora. A verdade não existe. É preciso Cristo no púlpito, mas também na vida, na igreja, mas igualmente em casa. Precisamos de despertamento, mas também avivamento, reavivar aquilo que está morto, tá? Entretanto, isso só será possível a partir de um compromisso real com a palavra de Deus. Esse compromisso que vai fazer toda a diferença. No outro tópico, vai dizer assim, seja exemplo de boas obras. Enquanto os falsos mestres não viviam o que pregavam, Paulo convoca Tito a ser um exemplo de boa conduta. Então, olha, Tito, seja você um bom exemplo. Eles não dão um bom exemplo, mas seja você. Ele convoca, então. Deveria ser sério e sincero em seu ministério de ensino, procurando empregar as palavras certas para que ninguém o acusasse de dissolução. Para o apóstolo não bastava ter conhecimento teórico, era preciso ter vida exemplar. Tito foi enviado a Creta, não apenas para ser um professor de teoria sobre o Evangelho, mas para ser exemplo de vida irrepreensível. Ter uma vida que as pessoas olhem e falem, tem Deus na vida dele. Dá testemunho. E aqui diz que Tito não tinha do que se envergonhar, pois sua conduta perante as pessoas era irrepreensível. Ele era crente, ele era cristão, ele era firme na palavra do Senhor, não tinha com que se envergonhar, não falava só bem, ele vivia muito bem com Cristo.
As pessoas estão cansadas de discursos vazios, do conhecimento sem prática, da fé sem obras, da preocupação sem cuidado. É urgente a necessidade de harmonizarmos graça, conhecimento, vida, pregação, verdade, fogo do Espírito. Paulo exige de Tito pregação por meio da vida dele, vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Então o jovem pastor aqui deveria ser um exemplo na doutrina saudável, na seriedade, na sinceridade, no discurso irrepreensível e nas boas obras. Então era isso que Tito tinha que demonstrar para essas pessoas, através da vida dele, essa vida na presença de Deus aqui. E aqui diz também nessa lição, como é possível observar, é por meio da graça de Deus que podemos viver uma vida santa diante dos homens, uma vida exemplar diante dos homens. Como é possível? Vivendo, buscando a Deus, e isso ele vai agir em nossa vida. A nossa vida deve espelhar o compromisso que temos com Deus e sua palavra. Nossas ações devem ser cheias de amor, respeito e cuidado. Amor, respeitar o teu colega, respeitar o teu companheiro de ministério, vocês adultos, respeitar o seu amigo, você adolescente, e ter exemplo. Caso contrário, seremos achados como hipócritas, mentirosos diante de Deus e dos homens. Nossas palavras devem ser sim ou não e ponto final. E honrar a Deus com a sua vida. Último tópico, ele vai dizer assim: aguarde Jesus Cristo com expectativa e felicidade. A volta de Cristo não deve ser um peso para nós, sem motivo de especulação duvidosa. Ao contrário, deve ser a causa de grande alegria e felicidade incomparável. Desta forma, tanto o compromisso com a pregação da palavra da verdade, como a motivação de vivermos uma vida justa e santa, são alimentados pela convicção de que breve Jesus virá, Jesus voltará para buscar a igreja que ele redimiu. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. É a expectativa que nós temos. Esse mundo está difícil, é muita pressão, tem acontecido muita tristeza em todo o Brasil, mundo, Paraná aqui também, outros estados. Muita tristeza, mas o Espírito Santo é aquele que consola, mas também nós acreditamos na volta de Jesus. Breve Jesus virá para buscar a sua igreja santa, noiva de Cristo, a sua noiva. Vamos lá. Afinal de contas, por meio de sua redenção e purificação, ele nos fez um povo que pertence somente a ele, que se dedica a fazer o bem. Essa é a vida do cristão, daquele que aceitou a Jesus como Salvador. Tito deveria ensinar todas essas coisas com autoridade para animar e repreender seus ouvintes. Ele não poderia permitir que esse ensino fugisse de sua memória ou fosse roubado do seu coração, pois era o fundamento e a base da sua vocação. Permita que a graça do Senhor discipline sua vida, a fim de que você seja educado para glorificar a Deus em toda a sua maneira de viver, sem ter do que se envergonhar. Embora você viva neste mundo, você não pertence a ele, está de passagem, é um peregrino apenas aqui. Você não pertence a ele, pois a sua mente foi transformada por Deus, Romanos 12, versículo 1 e 2, para viver uma nova vida comprometida com a santidade do Senhor. Deus o abençoe, diz aqui em nossa lição. Então nós somos chamados para uma diferença, uma vida nova em Cristo, fazer a diferença. Pessoal, dá o seu like aí, curte seu vídeo e manda alguma coisa, fala aí, comenta. Deus abençoe também os adolescentes ali da Assembleia de Deus do bairro São Jorge. Deus abençoe vocês também e todos os adolescentes aqui da nossa cidade de Telêmaco Borba, Paraná. Um abraço para todos os meus alunos de ensino de cidadania e civismo, tanto o pessoal da 6ª, 7ª, 8ª, 9º, 1º, 2º, 3º ano, também a todos os meus alunos de ensino cristão, nível 1, 2, primeira série, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª série. Pessoal, abraço, Deus abençoe vocês e curtam esse vídeo. Dá um like aí, nos ajuda a divulgar o canal, tá bom? Um abraço e até.